amigos! Hoje nós conversaremos sobre o item 7, as instruções dos Espíritos, contida no capítulo 17, Sede Perfeitos. E o item é o dever. O que é o dever? Quando ele começa? Quando ele termina? Essas são algumas das perguntas que foram feitas aos Espíritos e respondidas. O dever é uma obrigação moral que o indivíduo tem. E é uma obrigação moral, muitas vezes, pensada de forma equivocada. No próprio Evangelho está dizendo que ela começa no limite em que eu estou ameaçando a felicidade do outro. Mas eu também tenho que estar atenta ao limite da minha própria encarnação. Eu não posso ultrapassar esse limite interno meu, porque o dever como obrigação moral, ele inicia-se na tentativa de olhar para mim. E essa é uma visão para que a gente consiga tirar o equívoco de que achar que a obrigação é somente para com o outro, é também para com o outro. Mas no Evangelho há a sinalização de que o dever se inicia para conosco mesmo. Ele vai ser efetivado como início diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. É assim que se inicia esse item no Evangelho. E é nesse quesito que precisamos refletir, nos questionar. Porque muitas vezes, em nome de uma crença equivocada sobre a caridade, nós nos maculamos, sofremos, nos torturamos para dizer que estamos atendendo a uma obrigação moral para com o outro. Mas esse não é um propósito. O flagelo não é o propósito que Jesus veio pregar. O dever como obrigação moral, ele é um entendimento da minha responsabilidade diante da minha encarnação e de todos os outros que assim estão comigo. Mas o indivíduo só consegue compreender, só consegue ter essa noção dessa profundidade do seu dever para com os outros quando ele tem um dever para consigo, de cuidar de si, de entender a si próprio. E isso muitas vezes pode parecer egoísmo, mas é exatamente aí que o equívoco tem que ser desfeito. Quando os Espíritos nos instruem que primeiro consigo mesma, porque eu só consigo fazer equilibradamente para o outro quando eu compreendo a minha necessidade. Então, muitas atitudes onde nós nos autoflagelamos, nós simplesmente estamos impedindo a lei de justiça, amor e caridade que ela se estabeleça conosco. Olhar para fora, olhar para o outro, é um movimento que se faz após a acolhida interna, de autoconhecimento, de entendimento, de elucidação das questões que fazemos. E aí o Evangelho nos diz uma coisa muito importante nesse item. Deus nos criou igualmente para a dor. Criou todos os homens igualmente para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, todos sofrem sobre as mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer.
Mas isso não é a mesma coisa para o bem. O bem, cada um tem o exercício individual do experimento do bem. E isso, meus amigos, nos alertam que muitos indivíduos, muitas almas, quando são criadas, elas já fazem a opção no início pelo bem. Elas já querem acertar. E outras, elas vão nesse movimento de não aceitação da vida, optando muitas vezes por situações que não são tão prazerosas. E aí, a justiça de Deus oferece aquela experiência para todos. Mas aqueles que fazem a opção pelo bem, mergulham desde sempre, e todas as experiências, quando colocadas à prova, a sua escolha já é pelo lado do bem. E vocês podem me perguntar, né? Mas como isso? Porque a natureza do indivíduo, ela é detentora de livre-arbítrio, também oferecida por Deus. E o indivíduo, no usufruto do seu livre-arbítrio, faz a escolha, o bem ou as experiências que vão trazer dor. E quando a gente olha para o dever, lembrando que primeiro é consigo, e não tem nada a ver de egoísmo, porque é um entendimento sobre as minhas necessidades, muitas vezes a minha necessidade é de partilhar com o outro. Então, esse item, ele nos consegue traduzir para reconhecer que o dever não é algo para pensar. O dever é algo para se praticar. É uma obrigação moral onde eu faço o mergulho no autoconhecimento, porque o único caminho para entendermos as nossas necessidades é o autoconhecimento. E nesse mergulho do autoconhecimento, eu reconheço onde eu posso ir que não vai infringir a minha existência. E nenhuma atitude que nós fizermos, nós podemos macular nem a vida do outro e nem a nossa vida. Porque nós estaríamos infringindo uma lei, porque essa vida nos foi dada de graça. Então, o dever é essa medida que eu aprendo na prática a verificar sobre o meu equilíbrio. Se eu pendo para o egoísmo, onde só olho a mim, ou se eu já saio de mim do egoísmo e reconheço que a minha necessidade por meio do autoconhecimento, ela tem também um limite. E aí eu vou em atendimento aos outros também. Os espíritos nos dizem que o dever é o mais belo laurel da razão. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pôde se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Essas são palavras dos espíritos. Então, à medida que nós praticamos o dever, que é essa observação interna e consequentemente, a observação externa, nós vamos alimentando a nossa alma de tal maneira, nós vamos entendendo os pressupostos que Jesus nos ofereceu, os pressupostos do Pai, de Deus, que Jesus nos oferece. E ele vai crescendo em nós, vai irradiando de forma elevada em cada uma das etapas que vamos vivendo nessa encarnação. Porque eu, no mergulho, no meu interno, no autoconhecimento,
Eu deixo muitas vezes de fazer coisas que só vão atender a um ego individual e faço pelo coletivo. Mas eu também deixo de fazer coisas para o coletivo, vou aprender a dizer não, porque aquilo pode macular a minha existência. E como uma obrigação moral, eu não posso deixar que isso ocorra comigo. Então, meus irmãos, o dever é uma lição que deve ser lida, entendida, relida, compreendida em todos os momentos da vida. Porque o dever não nos impinge uma algema, uma prescrição única. O dever é um convite a compreender a nossa existência, a nossa alma e as nossas necessidades. E, consequentemente, eu tiro o véu e consigo compreender a necessidade do outro. Então, esse é o convite que a espiritualidade nos faz. Dever como uma obrigação moral que começa comigo e se estende ao próximo. Muita paz a todos e que tenhamos o dever como rota e caminho assertivo.